e o desenvolvimento de testes de conforto térmico. Então, na unidade 3, na seção 3.3, é o procedimento que fala sobre a elaboração dos cortes do projeto. Como eu disse, esse corte ele é de apresentação dos detalhes internos. Então, a gente já viu isso na nossa aula teórica. Quando a gente desenvolve cortes do projeto, são seções que são feitas no projeto, na edificação, imaginando ela tridimensional. Essas seções são demarcadas na planta baixa. A partir disso, nós traçamos essa peça gráfica, que é uma projeção ortogonal vertical do projeto. A partir dessa peça gráfica, nós conseguimos entender como é o interior da edificação. Na planta baixa, nós conseguimos ver detalhes como a compartimentação dos espaços, dimensionamento dos espaços, especificação de esquadrias, desníveis, enfim. Mas tudo isso em planta baixa. Depois, nos cortes, nós conseguimos ver alguns detalhes relacionados principalmente com relação aos desníveis, escadas, então circulação vertical, cobertura. E é esse o intuito desse exercício. Então, caso você desenvolva o corte e veja que é necessário realizar algum ajuste no projeto, não tem problema. Então, esse é o momento realmente para você testar o projeto. Quando a gente está desenvolvendo o projeto, fazendo as peças gráficas, nós estamos testando, fazendo protótipos do nosso projeto. E é nesse momento que você testando, verificou que precisa fazer uma alteração, sem problemas. Você vai alterar isso. Se for necessário, você vai fazer a alteração na planta baixa e na elevação. Vamos ao quadro para ver o outro procedimento, relacionado à seção 4.1, sobre modelos e maquetes. Então, depois de desenvolvido o corte, você vai desenvolver uma maquete física de estudo. Essa maquete física, você vai desenvolver um estudo de conforto térmico utilizando o Heliodon. Então, esses procedimentos nós não vamos desenvolver ao longo dessa aula prática, mas nós vamos entender como que é a lógica da insolação no terreno. Então, a direção do norte em relação ao terreno, como que a gente deve posicionar a nossa edificação, sabendo que existem especificidades para cada localidade. Com relação ao conforto térmico, vocês terão esse conteúdo na disciplina de conforto térmico muito mais aprofundado. Então, vocês vão desenvolver cálculos, entender realmente como que isso deve ser feito para cada localidade. Nesse momento, nós vamos realizar um estudo básico do terreno, entendendo a orientação solar, entendendo quais são as fachadas que eu tenho que ter algum cuidado, algum tratamento com relação a essa insolação, para não prejudicar, então, o uso do edifício, tornar esse edifício mais agradável. Mas isso ainda de uma forma inicial. Vamos ao quadro. Então, no procedimento 1, nós vamos desenvolver os cortes do projeto. No procedimento 2, nós vamos finalizar esses cortes, acrescentando as informações extras, como figura humana, vegetação do projeto, códigos e simbologias, conforme estabelecem as normas. Assim como nós fizemos com relação à planta baixa e às elevações, eu vou passar para vocês uma lista de todos os itens que devem estar contidos nessa peça gráfica. Essa lista, ela foi extraída da norma de representação de projetos de arquitetura. Então, caso você tenha alguma dúvida, é sempre importante que você tenha essa norma ao seu lado para desenvolver os projetos, porque se você tiver alguma dúvida, você consulta ali, tem a especificação de como deve ser feita a demarcação de todas as informações do projeto. De qualquer forma, nós vamos listar esses itens que você deve representar nos cortes do projeto. Um outro item importante, nós vamos desenvolver um único corte, com o intuito de demonstrar como que é feita a montagem da prancha, como que a gente extrai as dimensões da planta baixa, como que é feita a marcação das dimensões verticais, inserção de informações. Mas como nós vimos na aula teórica, o corte tem a função de demonstrar a parte interna do edifício, focando em detalhes relacionados à verticalidade do projeto, circulações verticais, desníveis, coberturas, enfim. Caso no seu projeto exista mais itens que precisam ser demonstrados, é importante que você realize outros cortes. O mínimo para a apresentação de um projeto arquitetônico são 2 cortes. Um corte longitudinal,
na maior dimensão do edifício e um corte transversal. Caso seja necessário, é importante realizar outros cortes para realmente esclarecer como que é a composição volumétrica, como que são os detalhes internos da edificação. Vamos ao quadro. Depois que vocês desenvolverem os cortes, então, vocês vão desenvolver a maquete do terreno e a maquete do projeto, implantando esse edifício no terreno que vocês estão trabalhando. Depois, vocês podem utilizar o heliodom para fazer alguns testes de conforto, simulando a trajetória solar ao longo de um dia. Nesse procedimento 2, se vocês quiserem, vocês podem tirar fotografias, e caso vocês verifiquem que existe algum item que precisa ser alterado no projeto, como aberturas muito grandes em uma fachada que recebe insolação na tarde, por exemplo, e é um ambiente de permanência dos visitantes, isso poderia causar algum incômodo. Nessas simulações, caso você verifique que precisa fazer alteração no projeto, também sem problemas, você deve fazer essa alteração. Nós estamos no processo de desenvolvimento do projeto. Então, a gente sempre tem que melhorar o projeto a partir do momento que a gente faz análises e verifica aspectos que precisam ser resolvidos no projeto. Vamos ao quadro. Então, o material que vocês precisam ter para desenvolver a aula de hoje é folha de papel sulfite A3 ou A4, podem ser também folhas de papel manteiga, sulfurizê, jogo de lapiseiras, borracha branca macia, caixa de lápis de cor, se vocês quiserem utilizar, régua de 30 centímetros, jogo de esquadros de 45 e 60 graus, compasso, fita crepe, escalímetro, escova para limpeza do desenho, flanela e álcool para limpeza das ferramentas. Então, como eu disse, é necessário desenvolver os cortes do projeto para estudar melhor as soluções internas. Então, circulação vertical, altura do pé direito dos ambientes. Se vocês tiverem dúvida com relação à volumetria do projeto, a maquete física vai possibilitar vocês analisarem esse edifício como um todo, inserido no terreno. Na nossa situação problema, você, junto com a sua equipe, lá no livro didático, nossas aulas estão vinculadas ao conteúdo teórico, era necessário verificar como seria a circulação vertical, que pode ser realizada por escadas, por rampas ou elevadores. Então, a gente sabe que existe uma norma de acessibilidade que vai definir os critérios para desenvolver a circulação vertical. No corte, você vai conseguir estudar essas soluções e optar pela mais adequada. Definir a altura do pé direito do projeto, então, dos diversos ambientes. No exercício que eu vou desenvolver, vocês verificarão que existe diferença de pé direito, também por conta da ambiência de cada espaço, de cada compartimento. E com relação, então, à circulação vertical, como que devem ser feitos desenhos de rampas, escadas e dos acessos. Com relação à maquete, vocês devem analisar, então, como que a maquete vai auxiliar vocês no processo de projeto, uma vez que ela possibilita a verificação da volumetria da edificação no final. Quais são as principais técnicas e materiais para a construção de maquetes e quais testes podem ser realizados na maquete física. Com relação aos materiais que vocês podem utilizar para o desenvolvimento da maquete, como nós vimos na nossa aula, onde nós estudamos o perfil natural do terreno, a escolha do material ela deve ser vinculada à escala em que a maquete será desenvolvida. Então, existem diversos materiais que podem ser utilizados. Papel paraná, papel sapateiro, papel triplex, enfim, papéis com uma gramatura maior, que são mais firmes e possibilitam que a maquete realmente fique em pé. Vocês podem fazer a planificação dos volumes, vocês podem utilizar EVA, madeira balsa, enfim, é uma infinidade de materiais. Mas esse material ele deve estar adequado à escala do projeto. Então, para a representação das paredes, por exemplo, em cada escala eu tenho uma dimensão que representa 15 centímetros, vamos supor, de espessura da parede. Eu preciso de um material que tenha essa espessura para que eu possa representar a maquete na escala adequada. Vocês devem ter cautela nessa escolha. Se o material tiver uma espessura menor,
vocês podem utilizar outros materiais, ou vocês podem colar esses materiais, como é o caso do triplex. Se vocês forem desenvolver uma maquete na escala 1:200, 1:250, e o material for muito fino, vocês podem colar vários deles até da espessura desejada para a representação das paredes, por exemplo. Com relação à simulação, o modelo físico tridimensional, que é a maquete que vocês vão construir do projeto, ele pode ser utilizado em diversas simulações. Então, pode ser utilizado, por exemplo, no túnel de vento, em situações específicas, onde a velocidade do vento tem interferência, você pode verificar a circulação do ar dentro dos ambientes, enfim, são casos muito específicos. Um outro equipamento que pode ser utilizado é o heliodon, que faz a simulação da trajetória solar, e a gente pode inserir a maquete nesse equipamento e simular, então, como que é a incidência solar ao longo do dia. Então, eu posso determinar um horário, eu posiciono a minha maquete, determino o horário, acendo as luzes do heliodon e analiso como aquela luz interfere na minha maquete, simulando a iluminação natural do Sol. Então, vocês podem fazer essas simulações, tirar fotos e, se necessário, fazer alterações. Nesse momento, as alterações estão relacionadas à insolação em áreas de permanência do centro cultural. São áreas onde as pessoas estarão ali por um período maior, como, por exemplo, uma área uma sala de apoio multiuso, ou, por exemplo, a área do café, onde terá as mesas para as pessoas fazerem as refeições. Se essas áreas estiverem voltadas, por exemplo, para a fachada oeste, que é a fachada que recebe a insolação no período da tarde, provavelmente essas áreas serão mais quentes. Então, será mais desagradável, você terá que propor uma solução ou utilizando vegetação, ou um brise, ou até alterando o posicionamento desses ambientes no projeto. Então, o estudo com a maquete nesse simulador vai possibilitar esse tipo de conclusão para que você avalie o seu projeto, se a sua solução projetual ela é a mais adequada ou se você pode alterar e melhorar ainda mais o seu projeto. Vamos ao quadro. Então, o corte é uma representação gráfica que apresenta informações complementares à planta arquitetônica. Por isso, ele é uma ferramenta essencial do processo de projeto. A partir dele, pode ser repensado alguns elementos, alguns espaços, principalmente com relação a dimensionamentos verticais do projeto, que não são compatíveis ou que ficaram mal resolvidos no desenho da planta. Então, a planta tem essa limitação de resolução das questões verticais do projeto. Aqui ao lado nós temos um exemplo de um pedaço de um projeto indicando as esquadrias superior e inferior, cobertura e fundação. As maquetes elas podem ser utilizadas tanto para a apresentação final para o cliente, quanto no processo de desenvolvimento do projeto. Como eu havia dito, esses modelos são ferramentas essenciais para a percepção da volumetria, análise da orientação solar, implantação do projeto no terreno proposto e verificação da relação do projeto com as edificações existentes do entorno. Então, aqui a gente tem uma imagem que demonstra o conjunto de edificações em um terreno e a relação delas. No nosso primeiro procedimento, você deve desenvolver, então, os cortes do projeto do Centro Cultural. Vamos à prancheta. Então, como eu disse, a gente vai desenvolver o corte desse projeto. Eu vou desenvolver o corte desse projeto e você vai desenvolver o corte do projeto do seu centro cultural. Cada um tem o seu projeto. O primeiro passo, vocês devem definir na planta baixa do projeto de vocês o posicionamento do corte.
Então, a gente indica a posição do corte por meio de uma linha de traço e ponto, como indicado aqui. Essa linha, ela vai representar a seção que é feita no projeto. Nesse caso, a flecha, ela está indicando, ela está apontando para cima. Então, significa que eu vou cortar a minha edificação nessa reta e eu vou visualizar a parte de cima. Então, o primeiro passo é fazer essa linha no projeto de vocês. Ah, mas onde eu vou passar essa linha? É interessante que vocês passem essa linha nas áreas de circulação vertical. Então, por exemplo, nesse projeto, eu tenho uma rampa de acesso, um patamar, uma escada de 6 degraus, um hall para acesso numa recepção. É interessante que eu desenvolva um corte passando neste ponto. Mas eu tenho outros detalhes com relação à verticalidade do projeto, como a questão da diferença de pé direito e também a locação da caixa d'água nesse projeto. Então, eu tenho que ter um volume mais alto para abrigar a caixa d'água. Então, esse outro corte que eu vou desenvolver, ele tem esse objetivo, demonstrar que existem três volumes nessa edificação e como é a questão do pé direito interno e o volume onde está a caixa d'água. Então, eu posso desenvolver esse corte, posso desenvolver um outro corte aqui e posso desenvolver outros cortes transversais. Então, cortes longitudinais, cortes transversais. Então, definida a posição da linha de corte no projeto de vocês, vocês devem demarcar para que lado vocês vão olhar, para que lado vocês vão indicar o corte. Nesse caso, eu indiquei a parte de cá. Então, eu vou visualizar esse volume da edificação. Esse posicionamento também deve ser feito de modo a demonstrar maior quantidade de detalhes com relação à verticalidade do projeto. Para começar, eu vou posicionar a minha planta alinhada com a minha régua paralela. Eu vou posicionar ela mais para baixo e vou fixar ela na prancheta. Acima dessa folha, vocês vão fixar a folha onde vocês vão desenvolver o corte. Aqui a minha folha. Eu fixei ela numa altura que eu consigo utilizar os esquadros de modo a puxar as linhas a partir dessa linha de corte. Se ela estivesse muito para baixo, isso ficaria complicado, não conseguiria fazer a construção desse corte. Agora, eu vou fixar a nova folha, onde eu vou desenvolver o corte. Eu vou alinhar ela com a minha folha de baixo, porque eu preciso enquadrar essa peça gráfica, respeitando as margens que são definidas para o desenvolvimento de projeto. Então, eu estou utilizando uma folha tamanho A3, por conta do tamanho dessa planta e da escala que eu estou utilizando. Eu poderia desenvolver esse corte numa escala onde o desenho ficasse maior,
Nesse caso, essa planta está na escala 1 para 100, mas eu poderia desenvolver na 1 para 50, 1 para 25. Precisaria de uma folha maior. O procedimento é o mesmo de construção do corte. Então, o tamanho da folha é apenas uma questão, com relação à escala que vai ser escolhida para desenvolver esse corte. Então, agora eu vou posicionar essa outra folha, alinhada com a régua paralela. E alinhada com a folha de baixo. Se você estiver desenvolvendo o desenho numa prancha tamanho A1, é interessante que você também alinhe as pranchas para depois você poder fazer o carimbo e as margens da folha. Então, o primeiro passo, eu vou definir uma linha que vai ser a minha referência da linha do piso da edificação. A partir dessa linha, eu vou traçar as linhas verticais, puxando as medidas da minha planta. Então, eu não vou ter que fazer o dimensionamento dos meus ambientes na horizontal. Eu só vou ter que demarcar no meu corte as dimensões verticais. Então, eu vou puxar a partir da minha linha do corte, onde as paredes, onde todos os elementos da edificação estão sendo cortados. Então, por exemplo, nessa linha, eu tenho uma parede que está sendo cortada, eu consigo visualizar a outra parede da recepção, tenho aqui um banheiro masculino que está sendo cortado, tenho uma outra área de circulação, salas, outros banheiros e cozinha. Eu vou puxar todas essas linhas. Essa edificação que eu estou desenvolvendo, o corte, é uma clínica. Então, ele tem alguns consultórios e sala de exames. Então, aqui são a definição dos ambientes de sala de espera e recepção. Agora, as linhas das paredes do banheiro. Os lavabos. Vocês podem ver que eu puxo as linhas na vertical, eu estou utilizando uma lapiseira com um grafite menos poroso. Então, ele é mais preciso e ele é mais claro. Depois, essas linhas que eu não vou utilizar, elas são apenas linhas de construção, então depois eu posso apagá-las, se for necessário. Eu prefiro sempre fazer a marcação primeiro das paredes.
Depois que eu construir a edificação, aí sim eu vou puxar, a partir da minha linha de corte, as portas, por exemplo. Como eu estou olhando, imagine que você está dentro desses ambientes e você está olhando para cá. Então, se eu estivesse aqui olhando para lá, eu veria essa porta, veria essa porta. Essas linhas das portas, que eu também vou puxar, eu só vou fazer a marcação delas depois que eu construir o volume da edificação. Um outro aspecto importante, como eu havia falado, existe uma rampa de acesso e uma escada. O nível desses ambientes é de 1,25 m. Um 1,30 m dentro dos ambientes, 1,25 m no hall, e na parte de baixo desse patamar é de 20 centímetros. Então, eu vou ter que demarcar que essa área externa, ela está no mesmo nível que esse patamar. Então, existe um desnível desse ambiente com relação a essa área externa. Eu preciso indicar isso aqui no corte. Então, eu vou fazer essa marcação dessa dimensão. Então, como o meu projeto ele está marcado, ele está sendo desenvolvido na escala 1 para 100, vou utilizar aqui o meu escalímetro na escala adequada e vou fazer essa marcação desse desnível. Então, aqui eu tenho 1,30 m e aqui eu tenho 20 centímetros. Existe um desnível de 1,10 m. Então, eu vou marcar aqui 1,10 m e vou fazer a linha da área externa. Então, aqui eu já consigo verificar que existe um nível mais baixo, depois a edificação está mais alta com relação ao nível da rua e da área externa. Próximo passo é definir, então, a altura do pé direito. Então, como eu disse, aqui no meu projeto, o primeiro ambiente que está sendo cortado é a sala de espera dessa clínica. Depois eu tenho o banheiro, salas de exame, lavabo e cozinha. Só que está dividido em 3 volumes externos. Então, quando eu olho a minha edificação na parte externa, não é um único bloco. Existem desníveis entre esses ambientes. A sala de espera é o ambiente que tem o pé direito mais alto. Ele tem um pé direito total de 4,5 metros. Então, eu vou marcar aqui 4,5 metros com o escalímetro dentro do ambiente dessa sala de espera, nas paredes da sala de espera. Essa é a altura do pé direito. Então, é a altura da dimensão acima do piso até a parte embaixo do forro. O banheiro masculino, ele também tem esse pé direito, porque a iluminação e ventilação é feita na parte superior desse ambiente. Então, como vocês podem ver aqui na planta, esse banheiro, ele não tem nenhuma das paredes voltadas para a área externa. Então, não tem como fazer a ventilação e a iluminação no nível do banheiro. Para isso, foi resolvido com uma janela alta, que possibilita a ventilação e iluminação natural desse ambiente.
Como vocês podem ver, aqui existe essa janela, indicada pelo símbolo J5, que é a janela 5 do quadro de esquadrias. Por isso, esse ambiente também tem um pé direito mais alto. Isso também foi indicado ali no corte. Na sequência, os demais ambientes, eles têm um pé direito de 2,70 m. Eu vou marcar com o meu escalímetro. 2,70. Até o ambiente do lavabo feminino. Então, o lavabo feminino é este espaço. Eu vou traçar uma linha até aqui. Na cozinha, também tem um pé direito de 2,70 m, mas eu tenho um volume superior. Então, eu vou marcar aqui 2,70 e depois eu vou demarcar o próximo volume, que tem uma altura de 2,25 m. Antes de marcar a altura desse outro volume, eu preciso definir a espessura da laje. Então, essa edificação, ela tem a laje na cobertura. Isso é um outro item que acaba sendo necessário de resolver no corte, com relação à técnica construtiva. Então, no desenvolvimento do projeto, lá no início, você pode desenvolver o sistema construtivo que você vai adotar. Você pode desenvolver sua edificação de steel frame, de wood frame, de alvenaria convencional com estrutura de concreto armado. Você pode fazer ela de pedra, enfim, madeira. Mas isso precisa ser desenvolvido, resolvido e dimensionado de forma adequada. Essa edificação é de alvenaria convencional e estrutura de concreto armado. Então, as lajes, elas são lajes maciças. Eu vou indicar as lajes com a espessura de 15 centímetros. De forma representativa, como eu sei que esse projeto ele tem estrutura de concreto armado, eu vou indicar também as vigas do projeto, apenas de forma representativa. Como eu vou fazer isso? Eu vou demarcar 15 centímetros abaixo da minha laje, indicando lajes de 30 centímetros. Então, 15 abaixo mais 15 da altura da laje, nas paredes dessa edificação. A estrutura do projeto, ela é dimensionada pelo engenheiro estrutural, mas cabe ao arquiteto fazer o lançamento da estrutura. O que é isso? Definir onde vai ter pilar, onde pode ter viga, onde que não pode, por conta da estética do projeto. Então, às vezes, se o arquiteto não fizer isso, o engenheiro ele vai colocar um pilar onde não poderia ter, por exemplo. Então, cabe ao arquiteto definir. Então, eu quero que a estrutura fique localizada em tais pontos, ou seja, de tal forma. Então, fiz aqui a indicação. No volume da caixa d'água, como eu disse, ele tem 2,25 m de altura. Então, eu vou marcar a partir da parte superior da minha laje. 2,25 m. E ele também tem a cobertura apenas de telha. Então, eu vou indicar aqui apenas o pé direito e apenas a cobertura, que é o telhado dessa edificação. Eu vou indicar aqui a estrutura do piso dessa minha edificação. Desenhar e reforçar os traços mais importantes para que eu possa apagar as linhas de construção e continuar desenvolvendo esse corte.
agora, com a lapiseira mais... Com a lapiseira 05, eu vou reforçar estas linhas. Um outro aspecto importante desse projeto, pessoal, com relação à cobertura. Essa cobertura, ela foi projetada para ser embutida. Então, o telhado ele tem platibandas para esconder o telhado. Essa platibanda ela foi dimensionada em função da inclinação da telha. Então, eu vou demarcar, a platibanda ela é uma alvenaria, uma parede comum, tem uma altura suficiente para esconder o telhado. Então, quem estiver vendo lá da rua, não vai conseguir ver como é a cobertura, como é o telhado da edificação, porque eu vou ter uma parede um pouco mais alta, após a laje, que esconde a cobertura da edificação. Então, eu vou demarcar isso para que a gente já possa fazer as paredes com a espessura mais forte, já marcando a platibanda. Então, aqui eu vou utilizar uma platibanda de 1,20 m. Nesse outro volume, esse é o primeiro volume, pessoal. Esse outro volume, eu vou utilizar uma platibanda de 1,5 m. No último volume, de 50 centímetros. Então, agora eu vou reforçar a linha das paredes.
gente já consegue ver a repartição interna da edificação tomando forma a partir da aplicação da hierarquia de tramos. Então, aqui a gente já tem a sala de espera. Aqui é uma parede que é visualizada, que é a parede de entrada, então existe esse acesso. Aqui é o banheiro masculino. Aqui é uma área que está conectada com o corredor da clínica, com a circulação. Sala de exames 1, salas de exame 2, lavabo masculino, lavabo feminino, cozinha, local para caixa d'água. Então, a caixa d'água ela fica instalada nesse volume, ela fica um pouco mais alto por conta do barrilete. Esse barrilete, ele percorre por dentro desse telhado e ele possibilita a chegada de pontos de água para todos esses ambientes. Então, a gente sabe que é obrigatório, por exemplo, que em todos os consultórios tem um ponto de água, tem um lavatório. Com o posicionamento da minha caixa d'água aqui, eu consigo distribuir esses pontos de água de forma eficiente. Então, aqui o barrilete ele corre por dentro do telhado e ele distribui todos os pontos de água nos ambientes. Agora, eu vou fazer o detalhamento das esquadrias. Vou puxar as dimensões a partir da planta baixa. Estou utilizando de novo a lapiseira mais fina para fazer as linhas guias. Depois eu consigo visualizar a porta de acesso para a sala de exames 1, a porta de acesso para a sala de exame 2. Essa sala de exames ela é dividida com uma divisória e ela tem 2 acessos. A porta dos lavabos e a porta de acesso para a cozinha. A altura das portas é de 2,10 metros, então eu vou fazer essa marcação da altura e vou puxar para todas as portas, utilizando a régua paralela. Posso apagar as linhas guias que foram feitas, se eu quiser. Tem todas as minhas portas marcadas aqui no corte. E agora eu vou indicar a minha janela alta. Ela é uma janela que tem 50 centímetros de altura e ela deixa livre. Lá em cima, ela tem o peitoril de 3,35 metros. E ela tem 50 centímetros de altura. Marco essas dimensões na vertical. E com a régua paralela, eu defino, então, a minha janela. Então, a gente consegue
aqui a janela e as portas. Próximo passo, então, agora é desenvolver a cobertura. Como vocês vão desenvolver esse corte junto com o processo de desenvolvimento do projeto, então vocês podem propor a cobertura no desenvolvimento do corte, para verificar qual que fica mais adequado. Eu vou apagar um pouco das minhas linhas guias, dessas linhas de construção. O telhado, nessa parte, eu vou desenhar, então, ele é um telhado, vamos visualizar aqui na planta. Ele é um telhado de 2 águas nesse volume, então o primeiro volume é até esse banheiro. Ele tem uma água voltada para lá e uma água voltada para cá. Quando eu passo a minha linha de corte aqui, eu consigo visualizar apenas uma parte das telhas e a parte interna do telhado. Então, eu vou representar ela lá em cima. Então, eu vou posicionar aqui as terças. A partir da inclinação do meu telhado, eu vou descobrir a altura dele. Então, pela posição da minha linha de corte, eu tenho uma altura livre de 30 centímetros e uma altura de 50 centímetros de cobertura. Então, aqui eu vou indicar uma machura, que é uma machura que indica a presença das telhas. A telha que foi utilizada nesse projeto é uma telha de fibrocimento ondulado, com uma inclinação de 15%.
finalizei a altura do meu telhado. Agora eu vou indicar, então, essa janela. Finalizar a representação dela. É uma janela de correr. Perdão, ela é uma janela basculante, dividida em duas partes. Eu faço a apresentação, indicando esse tipo de abertura. Para cada representação de tipo de janela, existe uma representação, vocês devem pesquisar. As portas também, eu vou finalizar todas. Apresentando o acabamento. Agora eu vou indicar o telhado dos outros volumes, fazer as marcações das alturas e indicar da mesma forma. O telhado da parte da caixa d'água. E agora e finalizar então a achura desse telhado. Então, como a gente consegue visualizar, são 3 volumes. O próximo passo é indicar as cotas do corte. Nos cortes só devem ser indicadas as cotas verticais, porque a dimensão dos ambientes já está indicada na planta baixa.
Então, vocês vão puxar linhas de cotas laterais ao projeto, indicando a cota dos elementos mais próximos. Então, lembre-se, a linha de cota precisa ser paralela. Está sendo cotado e precisa ter o símbolo de início e fim da cota. Aqui eu devo usar apenas um sentido do texto, então se eu escrever para este lado, que é o lado correto, eu tenho que escrever todas as cotas no mesmo sentido. Então aqui eu tenho 2,70 metros, aqui eu tenho 0,30. A unidade de medida das cotas deve ser indicada no carimbo, então aqui eu estou indicando todas as cotas em metros. Essa daqui é de 2,25 e aqui é 0,70. E eu posso puxar outras linhas de cota, indicando, por exemplo, a altura total. Aqui eu tenho 3 metros e aqui eu tenho 2,95. O total é de 5,95 a altura desse bloco, por exemplo. O que mais deve ser indicado nos cortes? Eu devo utilizar a simbologia de cota de nível, indicando nível em osso e nível acabado do piso dentro de cada ambiente. Vou indicar, por exemplo, aqui na sala de espera. Aqui o nível é mais 1,30 acabado. Esse símbolo deve ser colocado em todos os ambientes, indicando o nível de cada ambiente. Nessa área externa, por exemplo, a cota é de 0,20, então 20 centímetros acima do nível da rua ainda. Outra informação importante, nomear os ambientes. Então aqui eu posso indicar que aqui é a sala de espera. Assim eu consigo entender melhor o meu corte. Sala de espera, aí eu vou colocar aqui banheiro masculino, circulação, sala de exames 1, sala de exames 2, lavabo masculino, lavabo feminino e cozinha. Além disso, nos cortes devem ser puxadas linhas de chamada, especificando materiais. Por exemplo, aqui eu posso indicar a presença do rufo, tipo, pingadeira. É uma peça que é utilizada nas platibandas, que tem uma pingadeira dos dois lados e isso evita patologias na edificação, nas paredes. Então aqui precisa ser instalado um rufo do tipo pingadeira. Aqui eu vou indicar o tipo de cobertura. Então eu vou indicar telha de fibrocimento ondulada,
inclinação igual a 15%. Para inserir esses textos, o ideal é que vocês façam linhas guias. Assim vocês mantêm o mesmo padrão da dimensão dos textos em todas as escritas. Com o tempo vocês vão conseguir fazer isso, com a habilidade vocês vão conseguir dimensionar isso de forma automática. E também com relação ao alinhamento dos elementos do desenho. Por fim, eu vou indicar aqui uma achura que indica o meu terreno. Então, aqui eu tenho terra. E eu vou utilizar essa achura em toda a parte de baixo do meu corte. Devo indicar o número dessa peça gráfica da prancha, depois eu vou fazer a margem e o carimbo. Então, essa é a peça gráfica 1, dessa prancha que é a prancha 2, que eu nomeei na minha planta baixa. Essa peça gráfica é o corte a linha, e ele foi desenvolvido na escala 1/100. Com relação aos elementos que devem ser demonstrados nos cortes, segundo a norma de representação de projetos de arquitetura, os cortes devem conter indicação do sistema estrutural, como foi feito. Ele deve conter indicação das cotas verticais, indicação das cotas de nível, então vocês podem indicar a cota de nível acabado e em osso. Vocês devem caracterizar alguns elementos do projeto, como fechamentos externos e internos, circulações verticais e horizontais, áreas de instalações técnicas e de serviço, como por exemplo aqui a área da caixa d'água, a cobertura, áreas de captação de água pluvial, se for o caso. Então aqui a gente demonstra a estrutura da cobertura, o tipo de telha, o tipo de acabamento dessa cobertura, forros e demais elementos significativos. Dentro dos ambientes, o acabamento realmente foi desenvolvido para a laje, mas eu poderia indicar, por exemplo, um forro de gesso, e isso teria que estar indicado aqui no meu corte. Então, eu colocaria em que altura esse forro de gesso seria instalado, eventuais sancas e detalhes. Devem ser denominados todos os compartimentos do projeto, então sala de espera, banheiro e assim por diante. Devem ser feitas marcações de detalhes. Então, se for necessário, por exemplo, detalhar como deve ser feito a execução do encontro desse telhado com essa parede, eu posso puxar um detalhe daqui e depois fazer ele numa escala, um desenho maior, em uma outra prancha, explicando melhor como deve ser feito essa execução. Deve ser indicada a escala, devem ser utilizadas linhas de chamada indicando elementos, revestimentos e informações técnicas importantes dessa peça gráfica. E, se for o caso, vocês podem indicar no corte a marcação do posicionamento dos cortes transversais, por exemplo. Se na minha planta baixa, vamos supor que eu tenho um corte transversal passando aqui na sala de exames 1, lá no meu corte, na parte de cima, eu posso indicar que eu também tenho uma seção do projeto demonstrando o detalhe da edificação nesse ponto. Então, se o meu corte estiver olhando para lá, eu vou indicar com a simbologia
o número da prancha, o número do desenho, o número da prancha e o sentido de visão desse corte. Aqui eu só fiz a demarcação, deve ser utilizada a linha de traço e ponto e a simbologia adequada. Outros elementos que podem ser representados nos cortes. Indicação da escala humana, indicação de vegetação. Isso demonstra a proporção do projeto com relação ao ser humano, e isso é importante quando você está estudando a volumetria da edificação, as soluções do projeto. E informações gerais, como os materiais que são utilizados e são demonstrados nos cortes. Com relação à circulação vertical, devem ser feitas as demarcações dos peitoris, dos guarda-corpos, do guarda-corpo. Deve ser feita a indicação dos desníveis, dos degraus, enfim, das rampas. Deve ser tudo especificado no corte. Caso a escala não seja a mais adequada, então eu preciso fazer um corte muito grande, preciso utilizar uma escala em que meu desenho fica muito pequeno. Eu posso fazer um detalhe apenas da circulação vertical, um corte apenas da circulação vertical numa escala maior para demonstrar esses elementos. Então assim a gente revisou o conteúdo para desenvolvimento do corte. Vocês viram como deve ser posicionada a planta, como ela é importante para a construção do corte. A gente não precisa ficar fazendo todas essas marcações dessas dimensões. A gente consegue puxar tudo isso da planta baixa se ela for utilizada, se o corte e a planta baixa forem desenvolvidos na mesma escala. A partir disso, a gente faz a marcação das dimensões verticais, faz a marcação das informações auxiliares e complementares. Assim, a gente finaliza o procedimento 1 e 2 proposto nesta aula prática. Como eu disse, o desenvolvimento da maquete volumétrica para estudo da edificação e implantação no terreno, assim como a simulação no Heliodon, você deve desenvolver num próximo passo. Caso você veja que é necessário alterar o projeto na etapa de corte, você pode alterar antes de fazer a maquete. Fez a maquete, viu que precisa alterar alguma coisa? Pode retornar as plantas, elevações e cortes e fazer essas alterações. Isso facilita e garante que o projeto que você está desenvolvendo, ele está sendo melhorado. Então, você está avaliando, melhorando a qualidade do que você está desenvolvendo. Com relação à insolação, nesse projeto, a gente vai considerar apenas a questão da orientação solar. Então, o projeto que ele estiver, a gente vai considerar a implantação da edificação no terreno. Então, a gente vai indicar a orientação do norte no terreno. A gente sabe que o Sol tem uma trajetória solar ao longo do dia. Ao longo do ano, essa trajetória, ela muda a sua inclinação. Por isso são feitos tantos cálculos com relação ao conforto térmico, com relação à insolação do Sol. Isso se altera ao longo dos dias do ano. Então, a gente tem o solstício de verão e inverno, o equinócio de outono e primavera. E, ao longo desses períodos, existe essa alteração da angulação do Sol. A gente não vai considerar isso no desenvolvimento desse projeto. A gente apenas vai considerar a orientação solar. Então, indica o posicionamento do norte. Sabe-se que o Sol, ele nasce a leste, então, no início do dia, no início da manhã, ele surge a leste e ele se põe a oeste. Quando a edificação está voltada para a face norte, então imaginem que, vamos visualizar aqui na nossa planta, para a gente entender melhor esse exemplo. Então, imagine que o norte esteja voltado para cima. Então, norte, sul, leste,
oeste. O Sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, no início da manhã, a minha sala de espera ela vai receber insolação solar. Ao longo do dia, vão se passando as horas e o Sol vai percorrendo este lado da minha edificação. Na fachada sul não existe a incidência solar. Então, todas essas aberturas, eu não vou ter sol batendo diretamente nesses ambientes. Caso você deseje fazer grandes aberturas no centro cultural, que é um aspecto importante nesse projeto, porque é um projeto público, é um projeto que vai ter uma circulação de pessoas grande, uma grande quantidade. Então, é importante que tenha grandes aberturas para favorecer a iluminação natural, a ventilação natural. Você deve fazer isso voltado para sul, porque nessa fachada eu não tenho incidência solar direta nos ambientes. Já a fachada leste, eu tenho incidência do sol, dos raios solares, pela manhã. Quando chega quase ao meio-dia, essa fachada já não recebe mais a incidência solar. Então, ela foi aquecida, mas a partir desse momento ela começa a passar por um resfriamento. Essa fachada. Se eu tiver abertura em todas as fachadas, enfim, isso se altera. Ao meio-dia, o sol está... ao longo do dia, então, o sol ele passa pela fachada norte. Essa fachada precisa de bastante cuidado, então é importante que vocês façam a proteção utilizando vegetação, se tiver abertura, se tiver uma janela voltada para norte e é uma área de permanência, como é o caso dessa sala de estar, o que eu devo fazer? Posso instalar brises, que é um elemento da arquitetura que possibilita o sombreamento dos ambientes. Os cobogós também são elementos que possibilitam esse sombreamento. Posso utilizar uma vegetação para proteger essas aberturas, essas janelas. E na fachada oeste, eu também tenho a incidência solar. O que ocorre é que na fachada oeste eu tenho a incidência solar no período da tarde. Então, é um período mais longo. E como eu tenho esse aquecimento da edificação ao longo do dia, no período da tarde eu já tenho uma temperatura mais elevada. Então, é desejável que os ambientes voltados para a fachada oeste não sejam ambientes de permanência. Numa residência, por exemplo, sala de estar, dormitórios, eles não sejam voltados para o oeste, porque eles vão ter uma temperatura maior, vai ser conforto térmico naquele ambiente, vai ter que ser regulado, então, pela ventilação cruzada, pela inércia dos materiais que vai ser utilizado para a construção da edificação. Outros aspectos. Para esse projeto, vocês devem considerar, então, quando a gente tiver fachadas com aberturas voltadas para norte, vocês devem fazer a proteção dessas fachadas, utilizando brise, utilizando vegetação, enfim, para esses ambientes de permanência. Na fachada sul, tranquilo, podem fazer grandes aberturas, podem colocar, por exemplo, material em exposição, se tiver uma área de estudos, uma sala de exposições, enfim, vocês podem posicionar para sul. Assim a gente finaliza esse procedimento. Vamos ao quadro para a gente verificar essas instruções desses outros procedimentos que já foram explicados e para a gente finalizar a nossa aula prática. Agora nós vamos ao quadro ver o segundo procedimento, terceiro e quarto, que já foram explicados. Vamos ao quadro. Então, você deve finalizar o desenho dos cortes complementando com as informações necessárias, como a simbologia, os códigos, escala humana e vegetação. Nós passamos todos esses itens. Depois você deve desenvolver a maquete do projeto para você analisar a volumetria final do projeto e, num próximo procedimento, analisar o modelo físico com relação ao conforto do projeto. Para isso, você pode fazer tanto essa análise da planta, da maquete, compreendendo qual a orientação solar no seu projeto, considerando aquele terreno. Então, vocês conseguem ver o posicionamento do norte na planta que foi fornecida do terreno, fazer essa análise do projeto. E vocês também podem utilizar, se vocês quiserem, o Heliodon, realizando, então, essas análises
A gente coloca aqui para realizar um relatório que seria, ao final dessa análise, identificar, por exemplo, tem uma área de permanência voltada para oeste. Então, você vai indicar lá por escrito que essas áreas de permanência voltadas para oeste, elas foram alteradas no projeto ou foi utilizado algum tipo de proteção para essas fachadas. Os resultados dessa análise, eles têm interferência nessas possíveis alterações de projeto, por isso que a gente pede para fazer esse relatório. Então, os produtos da nossa aula prática é o desenvolvimento dos cortes do projeto, pelo menos 2 cortes. Se tiver outros elementos verticais, vocês devem utilizar outros cortes, desenvolver outros cortes demarcados nas plantas adequadamente. Devem desenvolver a maquete de estudo da volumetria e essa análise da orientação solar com relação ao projeto que foi desenvolvido, fazendo um relatório e para as possíveis alterações, justificando com base nessa análise da orientação solar. Vamos ao quadro para as nossas orientações finais de aula. Então, sempre vocês devem indicar o nome de vocês, o semestre e data em todas as folhas. Nós estamos desenvolvendo o projeto, então as folhas precisam ser margeadas conforme a norma e precisam conter o carimbo com todas as informações necessárias do projeto. Sempre tenha cuidado para retirar as folhas da prancheta, dobre e arquive na pasta da disciplina, onde você está arquivando todo o processo de desenvolvimento do seu projeto. Mantenha seu material limpo e organizado após o uso. Sua organização é muito importante. Assim, nós finalizamos a nossa 8ª aula prática. Vejo vocês na nossa próxima aula. E aí, pessoal, boa noite todo mundo. A turma A turma debandou. deu ninja, né? Todo mundo viu as aulas, podia ter falta, ó. Dá nisso aí. Todo mundo foi descansar na chuva. Pois é. Pelo menos foi corte, pelo menos. Quem diria? Justamente o corte. O corte é uma das partes do projeto que mais volta erro na prefeitura. O corte, né? Uhum. E quando você corrige planta, esquece de corrigir corte. Nossa. Exatamente por isso que é a parte da prefeitura que mais volta, é onde mais vezes encontra. É verdade. Aí você acerta a planta todinha lá e na hora de corrigir o corte fica para trás. Você esqueceu de mexer na janela, você esqueceu de botar uma cota, simbologia de nível não está batendo. Rapaz, é complicado, é desse jeito mesmo aí, desse jeito mesmo. Corte é... Fora que tem que fazer, muitas vezes eu faço mais de 2 cortes, né? Sempre pelo menos eu acabo fazendo 3 cortes. Quando ele não fica ao contrário ainda, na seta, nossa, mãe. É, espelhar ele. De um lado e marca do outro. Exatamente. Eu gosto de montar corte. Montar o corte é a coisa mais fácil de toda etapa do projeto, eu acho. Planta que tem muita informação, né? Planta que tem muita informação ali. A planta tem um monte de informação, a planta de cobertura é bem tranquilo de fazer, você já tendo ela definida, entrar no corte é rápido. Eu gosto. É a parte menos complicada. No AutoCAD é rapidinho, você estica, vai esticando a linha assim, vai. Aí depois que você faz você copia do lado ali e vai, aproveita, né? Muita... Sim. As alturas, pé direito. Você imagina aí fazendo na mão, aí você quer mexer no nível. Imagina na época da mão, no nanquim. Você tinha que usar navalha para raspar a folha de papel manteiga para apagar. Quando era possível. É giletinha que eu usava. Giletinha, giletinha e o que mais? Aí usava muita fita mágica. Não. Principalmente no papel manteiga. Manteiga. Papel manteiga aceita muito. Você tem que
às vezes rasga, né? Aí você tinha que jogar uma fita mágica para dar Pra não ter que desperdiçar tudo. Mas no vegetal já é fácil, né, de raspar na giletinha. Quando o erro é pouco, dá para raspar. E normógrafo, você chegou a usar? Oi? Normógrafo? Normógrafo, não. É aquela aranha, aquelas reguinhas para escrever a letra. Ah, não, eu já tive isso quando criança, mas na arquitetura eu não cheguei a usar, não. Você já chegou a ver? Já cheguei a ver. Vai ser aquela pontinha da aranha que entra dentro da reguinha, aí vai. Tem vários tipos de régua, né? Uhum. Fazer aquela escrita. Eu trabalhei muito tempo assim. Aí depois comecei, aí perde muito tempo, né? Perdia muito tempo. Nossa, Aí depois, imagino. depois começamos a escrever a mão livre, entendeu? Letra técnica, né? Sim. Aquela caneta nanquim. Hoje as Ah, canetas são recarregáveis, né? Mas antigamente a gente comprava a tinta e ela tem aham. a caneta de nanquim mesmo antiga, ela tem um reservatório por trás dela, assim, e sempre enchia, né? Aham. Então, caneta cara, rapaz. Não, Agora hoje até não, hoje é meio caro ainda, eu acho. mas hoje eu compro, às vezes para corrigir projeto mesmo, eu Sim, compro aquelas eu tenho recarregáveis. umas aqui. Pretinha, Tenho né? umas aqui. Mas tem umas que eu gosto daquela bem fininha para corrigir projeto. Ponto 1, 0, É 1. difícil achar, mas tem umas que são bem fininhas mesmo. Ah, eu já desisti de cachoeiro para algumas coisas de papelaria, eu já compro direto na internet. O Erma também está comprando muita caneta colorida, né? Nessa viagem que a gente fez em São Paulo, lá na feira, a gente comprou muita caneta lá, colorida, estojo, né? Aham. Tinha de colorir desenho. Melhor coisa. Melhor coisa, melhor opção. Opção de coisas. Eu falo que se a arquitetura não tivesse computador na época que eu entrei na faculdade, eu não teria feito arquitetura. Por mais que eu goste de desenhar, fazer projeto na mão é algo complicado. Mas eu perdi um pouco da prática, né? Ah, mas perde, natural. Se Você não perde praticar, o embalo, Mas depois o ruim que daqui eu a uns anos treinando. o ruim que eu vejo é de ficar às vezes corrigindo, né? Quando erra, Não, aí é igual mexe muita gente, um pouquinho, você perde tudo. é igual muita gente mesmo que usa o Revit. Vamos jogar agora para os programas. É muita gente que usa o Revit e acaba esboçando, tendo toda a ideia no AutoCAD, porque é mais fácil de trabalhar, tem mais costume, é uma ferramenta mais conhecida para trabalhar. Depois que desenha toda a ideia, a forma, os ambientes, toda a forma da casa da planta, depois ele joga para o SketchUp. SketchUp não, para o Revit. Copia, né? Porque aí já tá a ideia pronta, é só levantar. Isso é muito útil também, porque quando você tem a extensão do BIM, ou mesmo no SketchUp também, quando você levanta a maquete eletrônica, você consegue ter melhor entender até o seu corte, às vezes, caso tenha muitos níveis, muitas elevações, muitos volumes, você fazendo o corte no SketchUp e no 3D, você já consegue ver melhor e acertar na planta. É verdade. Isso ajuda bastante. Quando eu vou montar o SketchUp, eu uso os dois, o AutoCAD e o, e SketchUp. o os dois juntos ali, entendeu? Uhum. Eu faço a mesma coisa. Abre e fecha ali, né? Uhum. E vai embora. Não, Mas não tem a ferramenta para ser usada, não é para ficar dando dor de cabeça. pois é. Mas é isso aí. Aí, semana que vem, então, já é a geometria, né? Semana que vem a gente já começa. Só vou confirmar com vocês cedo na segunda se vai ser segunda ou terça que vai começar. Eu vou dar uma olhada esse final de semana em todos os exercícios, né, de geometria, Uhum. para ver se eu faço logo. Tentar fazer logo. Se tiver tempo, aproveita.
Não, eu pego, eu olhei já, mas eu não imprimi, não. Eu gosto de imprimir tudo, né? Às vezes vem os padrões já prontos, já tem a Sim. sequência ali do que tem que fazer, né? Já vem pré-elaborado, é só executar. Tem muito Igual mistério. o ano passado com o Paulo foi assim também. A entrega lá que a gente fez, a parte de geometria, foi assim também. É E bem tranquilo. passado teve também. Eu lembro que eu até conversei com o Paulo e falou sobre GD também, geometria. Foi entrega, a gente conseguiu entregar o de ateliê e o de geometria. Não estava em aula mesmo. Eu estou curioso para ver essa STTG aí desse semestre agora. Eu estou torcendo para a gente voltar a ter aula prática pessoalmente, para poder ajudar vocês a participar diretamente. Pois é, cara. Mas aí vai ser no AutoCAD, né? Já vai ser permitido usar o AutoCAD. Quem quiser fazendo direto no AutoCAD, pode Qual fazer. geometria? Que tem desenhos também. Uhum. Aí vai no AutoCAD também? Não, geometria a gente vai ter essa a 2 e acabou. Aí é na mão ainda, geometria é na mão. Na mão, né? Geometria descritiva é na Grafite. mão, Ah, tá. Então, na lapiseira. dá para fazer. É para treinar desenho. É verdade. Entendi. Aí já começou a adianta do meu lado já. Tá bom, Chama o Herman lá, seu parceiro, e adianta. O danado, ele sempre lembro ele aí, né? Ele tá voado aí com o trabalho aí. Ele me mandou, acho que Ele mandou falou, um fala com o trabalho Fernando, dele, muito bom. tá indo muito em Vitória ele, cara. Aí eu falei, eu falo lá, cara. Uma hora eu vou, o Fernando vai trabalhar. Mas aí me chamou para esse final de semana agora, tá finalizando essa parte de Ateliê. aí, né? Aí já vou falar com ele aí de geometria para a gente fazer também. Que a gente vai dar uma acelerada aí, que a gente tem bastante aula ainda. A gente tem mais, acho que, se eu não me engano, 13 ou 12 aulas para aplicar. De outras Então, até matérias. para vocês terem umas férias depois, né? Vocês poderem ficar uma, 2 semaninhas sem olhar para o meu rosto. As matérias são quatro aulas, né, de cada. Acho que é quatro. São 4 de maquete, 4 de técnicas e 4 de GD. GD. Técnicas, GD, geometria descritiva. Ah, tá. Entendi. E técnicas retrospectivas também são 4 aulas e maquete 4 aulas. Essa Então, a de gente deve fazer nessa ordem. restauração vai ser só aula mesmo, né? Oi? Restauração, se tivesse normal, seria como? Seria só. Não sei te dizer, para falar a verdade agora. Eu tive esses dias, o ano passado, né? Eu tive lá naquele patrimônio ali, Anchieta ali, Anchieta mesmo, né? Sei. Estão restaurando lá, tem uma Não, equipe lá. já tem um tempo que eles estão restaurando até, trabalhando nessa obra de restauro. Fizeram o telhado todo, né? Sim. Aí fizeram as escavações lá. Eu estava conversando com um rapaz que é responsável lá pela obra. Aí ele estava me falando que teve lá uma escavação, só que tiveram que parar, porque ali tem um cemitério ali, né? E é bem debaixo da igreja, entendeu? É o cemitério dos padres ou de algumas pessoas importantes da época que foram enterrados. Aí tiveram que parar a escavação, entendeu? Vinha a equipe lá, os próprios, né, para ver. Mas assim, eles não podem, ali tá tudo muito raso. Aí não tinha imagino. continuar, não. Realmente eu tinha que dar um pulo lá, eu tenho curiosidade com essas coisas. Eu passei lá uma vez só. Aí eu acho legal. A prática, né? Uma visita assim, com os alunos para agendar, para estar vendo de perto, né? Uhum. Agora com essa pandemia é meio difícil de marcar qualquer visita. Eu tinha essa ideia também de fazer algumas coisas, mas vamos ver. Eu estou pensando em algumas coisas para ver se eu vou conseguir botar até o final do ano em prática. É verdade. Mas restauro é uma área muito legal que poucos arquitetos ampliam, que para você trabalhar com restauro, alguns cursos de restauro, eles exigem que você seja arquiteto. Né? Exigem.
eu acho muito legal essa matéria. Eu queria ver mesmo de perto as pessoas fazendo aquelas análises ali de parede, né? Ainda bem que você parece uma pessoa calma, Luciano, que ó, é Não, lento. não é nem É interessante, mas é lento. e não é para trabalhar, não, cara. Nossa. Não, eu entendi. É para acompanhar os caras. É tão devagar, é tão detalhista, tão minimalismo que os caras fazem, que eu já vi uma vez. Não é. Eu achei que era uma pessoa, tipo assim, tinha um Não, profissional que estava ali para fazer tudo, mas não, envolve muitos profissionais, né? sim, sim. Engenheiro, arquiteto, Tem arqueólogo. especialista na química que vai fazer, tem especialista de outra área, tem especialista da madeira. Tudo, né? É uma equipe geral, assim. Deve ser um trabalho caro, né? É. É o governo que deve bancar, né? Quando Mas é nesses casos assim, quando é nesses casos públicos, é o governo que banca. Muitos arquitetos que eu trabalho só com restauro, eles ganham muito em fazendas, as fazendas antigas que eu, família de fazendeiro com dinheiro quer manter a casa quando da eu, época dos avós, bisavós. quando eu trabalhava com o Nelson Napolitano, eu tive várias oportunidades de fazer. Eu fazia os levantamentos, né, do escritório, tudo eu que fazia. Aí eu fui uma vez numa fazenda, até ali pro lado de Alegre, ali, aquela região de Alegre ali, tem Terra do muito Paulo. casarão, né, antigo, da época do Lá café. tem. Aí eu fiz, assim, aquelas paredes bem Robustas. robustas, pé direito alto, esquadria, né? Tudo bem diferente. É bruto, mas é bonito, né? Fala a verdade. Assim, é uma obra difícil até de medir, né? É Bem difícil. mais difícil do que hoje é mais fácil. Você vai fazer um levantamento de uma obra, a parede, quando é nova, você já sabe, você não precisa nem de medir, né? Não, hoje em dia, eu ainda não sei se você já tem, mas eu uso a trena laser Eu só. uso, mas eu não tenho muita paciência nessa treina. Eu tenho aqui Sério, nossa, eu não sei viver sem. eu prefiro na trena. Levo uma Não. pessoa para me ajudar, né? Aí eu. Mas as medidas pequenas eu acabo pegando, eu mesmo medindo. Ah, Só não, as quando medidas pequenas, sempre. eu acho que é mais rápido para mim, né? Mas Aham, às vezes eu gosto de pegar uma total. Você está lá sim, marcando as colunas, aí nos dois sentidos eu pego uma uma total, total. que aí eu jogo a total, depois eu venho. Detalhando. Porque é a total que acerta, né? Sim, Porque se você vem pegando picado, no final dá uma diferençazinha, né? sempre dá. Cachoeirense não conhece, os pedreiros de Cachoeiro não conheciam o esquadro. Alguns não conhecem até hoje, né? Porque ô quantidade de parede torta nessa cidade. É mesmo. Aqui em casa eu tive um problema na época, cara, a minha casa tem mais de 15 anos. Muito bastante. Aham. Aí, na época, eu não. Eu já trabalhava na área, mas eu não me preocupei tanto com a execução. O Sim, rapaz, meu terreno é 12 por 20, é um terreno bom. retangular, certo, mas o cara, não sei o que ele arrumou na divisa, e na hora não dá para perceber, né? Hum, Na hora você não percebe, mas aí quando fez o telhado aqui, que foi colocar o rufo, botou a uhum. telha, e você começa a perceber o Que problema. tava, que tava fora do esquadro. Nossa, mãe do céu, aí fica até feio, né? Ah, mas tem coisa em obra que eu falo que é só gente que mexe que vai ver. Quem é leigo, né? Hoje eu já consigo perceber o profissional quando ele é. Eu estou fazendo uma obra aqui no Alto Amarelo, está agora fazendo a parte bruta, né? E não Uhum. conheci o pedreiro, não, o mestre de obra, não, mas quando eu cheguei, já bati o olho na obra, eu já vi que o cara sabia trabalhar. Aquele tijolamento, tudo bem certinho, entendeu? Aham. Tudo. Quando é um profissional ruim, né? Você já, Ah, de cara, você já. já sabe. Já Então, entra na obra fazendo aquela careta, tipo assim, meu Deus, lá vem.
Tem que... mas tem muita gente ruim aí, né? Nossa, mãe. Eu te entendo. Fernando, aí fica assim, Então. que dia que vai ser? Oi? Você já sabe o dia da aula de geometria, não, né? Não defini ainda porque eu tenho que confirmar algumas coisas, mas eu acho que segunda-feira vai rolar. Né? Vamos tentar fazer segunda aí, vou tentar ver se a gente consegue tocar direto. Segunda, terça, quarta e quinta, para folgar vocês na sexta. Beleza, então. Beleza? Beleza. Aí, dependendo ver quantos minutos que são a aula, de repente a de geometria, não sei se é tão grande igual essa de ateliê. Eu vou dar uma olhada no final de semana, com calma. Aí faz uma, né? De Porque se repente. também tiver que imprimir aqui para desenhar, para mostrar alguma dúvida de alguém. Duas, 9h30, estica um pouco mais, né? Sim, é para adiantar para vocês também. Tá bom? Tá certo, Luciano. Um abraço, bom descanso, bom final de semana. Obrigado. Valeu.